Olá, pessoal! Hoje à noite vamos viajar até o coração quente, poeirento e, admitamos, um pouco fedorento do Antigo Egito. Você está prestes a encarnar alguém que jamais escreveria o próprio nome, mas que saberia exatamente quantas gotas de óleo de cedro agradam a deusa Hathor, um servo de templo. Isso mesmo, você. Não se engane. Embora a ideia pareça mística e espiritual, sua rotina envolverá muito mais vassouras de juncos, suor acumulado em túnicas mal lavadas e sacerdotes rabugentos do que encontros com entidades divinas. E se você acha que vai ter um minuto sequer para filosofar sob uma palmeira, já pode ir descartando essa fantasia. A vida no templo é cronometrada pelos movimentos do sol e pelos resmungos do sacerdote-chefe, que aparentemente dorme menos do que os próprios deuses. Portanto, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E claro, comenta aí de onde você está assistindo e que horas são no seu canto do mundo. Agora, diminuam as luzes, talvez liguem um ventilador para um suave zumbido de fundo, e vamos entrar juntos na jornada desta noite. O primeiro raio de sol ainda nem tocou o topo do templo de Amon em Karnak, mas você já está acordado. Não por zelo espiritual, mas porque o acólito da cozinha deixou cair um jarro. De novo, o som reverbera pelos corredores de pedra e você sabe, o dia começou. Você veste sua shendite, uma tanga simples, e prende o linho por trás com dedos treinados. Dormir em palha sobre pedra deixa seu corpo dolorido, e você pensa, como faz todo santo dia, que talvez um dia suba na hierarquia e ganhe uma almofada. Talvez. A primeira parada é o pátio de purificação. Ali, você lava mãos, pés e rosto em uma bacia de bronze. A água é fria, retirada do poço antes do amanhecer por servos ainda menos importantes que você, o que sempre rende um pequeno conforto moral. Você caminha para o santuário interno, onde o ar é grosso de incenso velho e pedra quente. As estátuas divinas ainda dormem sob seus véus de linho. Seu papel, prepará-las para acordar. Isso envolve banhos rituais, que, claro, você nunca realiza diretamente. Essa honra pertence aos sacerdotes, mas você carrega as bacias, aquece os olhos, abana as moscas. O ritual de abertura dos olhos da estátua é iniciado. Você não pode olhar diretamente, mas às vezes, quando os outros não estão vendo, você espia. A estátua de Amon parece te fitar de volta. Você não gosta disso. Você limpa os corredores do templo com uma vassoura de junco amarrada com corda de papiro. O chão está coberto de pó do deserto, cinza de incenso e, ocasionalmente, penas de algum animal sacrificado. Um cheiro constante de mirra e intestino seco permeia tudo. Historiadores ainda discutem se os templos funcionavam como centros de purificação espiritual ou como grandes celeiros de poder político. Você suspeita que eram ambos, com uma pitada de teatro. Na área de armazenamento, você encontra o servo chamado Padjai. Ele vive dizendo que já viu uma deusa de verdade. Diz que ela tinha olhos de gato e odiava a forma como cortavam cebolas no templo. Ele provavelmente anda inalando resina em excesso. Você apenas acena. A refeição matinal? Espera. Primeiro vem a alimentação dos deuses. Você leva bandejas com frutas, pão e cerveja rala. Sim, até os deuses bebem cerveja. Até o altar menor. Claro que eles não comem de fato, mas os sacerdotes recolhem as sobras sagradas depois. Um ciclo eficiente e saboroso, segundo dizem. Você volta aos seus aposentos por um breve momento. Precisa reabastecer os olhos. Enquanto caminha pelo corredor estreito, um gato do templo passa roçando sua perna. Eles são sagrados e parecem saber disso.
Esse, em particular, mia como se fosse o próprio escriba do além. Você entra na pequena sala onde ficam armazenados os objetos rituais. Tudo tem lugar e ordem, exceto quando não tem. E adivinhe quem leva a culpa. Um servo foi punido semana passada por deixar um pente ritual em cima do incensário. Castigo: dormir no estábulo das vacas sagradas. Dizem que acordou com piolhos em partes que não se nomeiam em voz alta. Há um momento de silêncio antes do meio-dia. Você aproveita para sentar sob a sombra de uma coluna e observar o movimento. O templo é uma cidade viva, com mensageiros correndo, noviços orando, turistas estrangeiros tentando entender hieróglifos como se fossem enigmas místicos. Um escriba passa com um rolo de papiro debaixo do braço. Ele nem olha para você. Escrita é poder. E você não tem nenhum. O dia avança. O sol escorre dourado sobre as lajes do teto. Você se pergunta, como sempre: os deuses estão mesmo aqui, escondidos por trás das pedras esculpidas, ou estão rindo lá fora, entre as palmeiras? Uma última tarefa antes do próximo turno: ajudar na limpeza do santuário menor. Lá dentro, você encontra uma oferenda esquecida, um pedaço de carne de ganso que já passou do ponto. O cheiro é indescritível. Você limpa com cuidado, tentando não engasgar. É nesses momentos que você se lembra que o sagrado, muitas vezes, tem cheiro de carniça. De volta ao corredor, o sol começa a mergulhar no horizonte. O templo muda de cor: dourado, âmbar, vermelho. Você também muda. De servo ofegante para alguém que carrega, mesmo sem querer, a rotina dos deuses nos ombros. E ainda nem é meio-dia. Você atravessa o pátio sul com o balde de bronze pendurado em um gancho de ombro, o sol já alto transformando o chão de pedra em um forno. O caminho entre os santuários menores é como um labirinto onde a sombra é luxo e o silêncio tem som próprio. Você respira fundo. Ainda restam muitas tarefas antes da próxima pausa, se é que ela vem. Hoje é dia de limpeza ritual, não sua, claro, dos deuses. Você entra com cautela na câmara onde repousa a estátua de Mut, com os olhos fixos de uma mãe que te julga desde milênios. Um sacerdote te aponta sem olhar. Água, 3 medidas. Óleo, 2 gotas. Não toque no linho. Tudo tem ordem. Tudo tem consequência. Você derrama a água purificada, morninha sob o calor, enquanto um segundo sacerdote esfrega a superfície da estátua com pano embebido em infusão de lótus. Você limpa os utensílios, a bacia, o suporte de pedra, os frascos, com movimentos tão precisos que já se tornaram reflexos. O cheiro é denso, mistura de canela, gordura de boi e pó de ouro. Parece perfume de realeza. Vencido. Ali, enquanto esfrega com cuidado um recipiente de alabastro, você aprende mais do que qualquer escriba jamais te ensinaria. Não é sobre os deuses, mas sobre o poder da repetição. A liturgia não transforma estátuas em divindades, transforma homens comuns em servos obedientes. E você é muito, muito obediente. Mais tarde, a sessão do vinho. No pátio traseiro, sob toldos de linho desgastado, você pisa uvas em grandes tanques de barro. O cheiro é azedo, o chão escorregadio, os pés tingidos de roxo. Você já escorregou 2 vezes essa semana, mas hoje se segura. Um garoto mais novo tenta acompanhar seu ritmo, mas tropeça. Você ri baixo. Ele não. As uvas vêm de uma propriedade do templo ao sul de Medinet Habu. São usadas para vinho cerimonial, mas também para enganar sacerdotes idosos que juram que só bebem água. Uma vez, o sumo sacerdote ficou visivelmente inspirado após a 3ª taça de oferta e declarou que a deusa Sekhmet lhe piscara. Ninguém ousou rir. Na frente dele, o cheiro da fermentação adere à sua pele, junto com o pó dos corredores
e o óleo de limpeza das estátuas. Você passa perto do santuário de Khonsu e alguém espirra. Não é permitido espirrar. Ali é considerado sinal de má purificação. O sacerdote olha para você. Você aponta discretamente para o acólito ao lado. Ele recebe o olhar de repreensão. Sobrevive. Há um certo consolo na hierarquia instável do templo. Você está abaixo dos escribas, dos sacerdotes, dos soldados que guardam os portões, mas ainda acima dos noviços, dos limpadores de estábulo e dos que carregam urina sagrada para irrigação. Sim, é um cargo real. Você almoça tarde. Um pão achatado e duro como pedra de oferenda, mergulhado em mel ralo. A cerveja é morna, espessa, tem gosto de cevada mastigada por alguém e cuspida de volta. Ainda assim, é sua parte do mundo sagrado, então você mastiga com reverência. E resignação. Você é chamado para ajudar no preparo de amuletos. A pequena oficina atrás da Casa da Vida, o local onde os escribas treinam, está tomada por poeira de pedra e lascas de faiança. O mestre artesão tem dedos que parecem esculpidos por uma deusa impaciente. Você segura os moldes, aquece a argila, sopra com cuidado para não ativar as rachaduras invisíveis. Um escaravelho se parte ao meio. O mestre suspira. Você engole seco. Historiadores ainda discutem se os servos tinham acesso pleno a esses processos ou se apenas observavam. Você, vivendo essa vida, sabe bem. Acesso é uma palavra que depende do humor de quem manda. E hoje, o humor está melhor do que o normal. De volta ao corredor oeste, você encontra o gato outra vez. Ele está sentado diante de uma estátua de Ísis, observando com a intensidade de quem entende tudo e não pretende explicar nada. Você se senta por um instante, exausto, e deixa o sol bater em seu rosto. Ao seu lado, um escriba escreve sem parar, copiando listas de oferendas. Os sons se misturam, o murmúrio dos sacerdotes, os passos ecoando em pedra quente, o vento agitando folhas de papiro secas. Uma mosca pousa na sua testa. Você não reage, está cansado demais para protestar. O templo parece mais vivo à tarde. Um burburinho invisível cresce entre as paredes como se as pedras sussurrassem. Ou talvez seja só o calor. Alguém comenta, entre dentes, que uma estátua sorriu hoje. Alguém diz que não se deve brincar com isso. Você apenas guarda para si. Estátuas não sorriem, mas às vezes você jura que o fazem. No fim da tarde, você é escalado para supervisionar os cestos de oferendas. Tâmaras, figos, pepinos, pães com formas de boi, todos dispostos com perfeição para impressionar divindades que, francamente, não vão comer nada disso. A perfeição é para os olhos humanos e para manter a verba fluindo. Enquanto organiza os cestos, você observa um servo mais velho colhendo flores de papiro para decorar o altar de Sobek. Ele anda com dificuldade e murmura orações como se estivesse convencido de que cada pétala colhida salva uma parte da alma. Você não tem certeza se é verdade, mas gosta da ideia. Ao pôr do sol, você se lava de novo, braços, mãos, rosto, e troca o linho. Um ritual menor, mas ainda sagrado. Os turnos da noite serão sorteados em breve. Você torce para não ser escolhido, mas a sorte, no templo, gosta de rir de você. A sombra do obelisco principal se alonga sobre o pátio central. Você observa com um leve desespero contido, enquanto ela toca a marca entalhada na parede sul, sinal silencioso de que o desjejum dos deuses terminou. E agora, finalmente, você pode pensar em comer, mas claro, não antes de recolher os restos das oferendas. A lógica é simples. Os deuses absorvem a essência da comida, não a matéria. Isso significa que o pão ainda está ali,
A carne ainda está quente e tudo precisa ser separado, redistribuído, reconsagrado e só então, se sobrar, comido. Você carrega as travessas de bronze cuidadosamente. O aroma doce das tâmaras fermentadas mistura-se com a gordura da carne de ganso. Um aroma reconfortante, se ignorar o leve traço de mofo. Servos mais jovens espreitam, esperando que um sacerdote lhes permita pegar alguma sobra. Você finge não ver. Faria o mesmo se estivesse no lugar deles. Na sala dos bastidores, onde os sacerdotes se reúnem entre os rituais, você entrega os alimentos. Um dos mais velhos morde um pedaço de pão, cerimonial, e suspira como se fosse banhado em ambrosia. Outro pega um pedaço de carne, murmura uma bênção e, com a boca cheia, fala sobre as chuvas no Baixo Egito, algo que ninguém ali presenciou nos últimos 5 anos. Sua refeição, quando enfim acontece, é simples. Um bolinho de cevada, uma pequena cebola seca, uma tigela de água morna com folhas de isopo. Você come em silêncio, sentado ao lado de um pilar entalhado com cenas de oferendas. O relevo mostra um servo como você, ajoelhado, segurando um incensário. Você se pergunta se ele também esperava os sacerdotes terminarem para comer o resto. No canto da sala, alguém tosse forte. Talvez seja o cheiro do incenso, ou a poeira antiga, ou talvez seja algo mais sério. Você olha de lado. Ninguém comenta. Todos evitam falar de doenças no templo, como se nomeá-las fosse invocá-las. Ao terminar, você limpa o rosto com um pedaço de pano úmido. A água escorre preta de poeira. Uma abelha ronda a tigela de isopo. Você a espanta. Ela volta. Você desiste. É hora das oferendas líquidas. Você atravessa o pátio novamente, agora carregando jarras com infusões de vinho, leite de cabra e cerveja levemente fermentada. Cada líquido tem um deus correspondente. Se você errar, por exemplo, se entregar leite à deusa da guerra em vez de à deusa da maternidade, pode provocar um escândalo cósmico, ou, no mínimo, um grito furioso do sacerdote encarregado. Você deposita cada jarra nos altares designados. O vinho para Hathor, o leite para Ísis, a cerveja para Bastete. Um sacerdote murmura fórmulas. Outro entoa um cântico nasalado que faz seu ouvido tremer. Você não pode rir, mas quer, muito. Ao fundo, um grupo de crianças nobres visita o templo com tutores. Elas olham tudo com curiosidade e uma pitada de tédio. Uma delas aponta para você e pergunta se você mora ali. Você não responde. O tutor responde por você. Sim, ele pertence ao templo. A palavra pertence pesa. Você percebe que sim, talvez pertença mesmo. Você é convocado para levar um cesto com ungüentos até a casa dos perfumes. Lá, a combinação de aromas é tão intensa que parece ter peso físico. Resina de pinho, mirra, lótus azul, gordura de hipopótamo. Não pergunte como é coletada. Cada frasco é etiquetado com um símbolo. Você não lê, mas reconhece os desenhos. O frasco com a tampa de cobre é para rituais de purificação. O com a tampa dourada é para embalsamamentos. Você entrega tudo com cuidado, consciente de que, se derramar um único mililitro, ficará semanas limpando estábulos. No canto da sala, há um pequeno altar com um espelho de bronze. Você se vê por um segundo. Olhos cansados, pele coberta de pó, cabelos grudados de suor. Você já se acostumou a não parecer importante. A sensação agora é quase confortável. Uma das sacerdotisas passa e deixa cair um frasco. Ele quica, rola e para perto do seu pé. Você o devolve. Ela agradece com um gesto vago e desaparece. Mas o gesto já basta para elevar seu dia em 3 graus de dignidade. Historiadores ainda discutem se os servos dos templos tinham acesso direto às funções rituais mais nobres ou se ficavam restritos às tarefas braçais.
No seu caso, parece haver uma linha tênue. Você toca o sagrado, mas nunca o domina. Você é chamado de volta ao pátio principal. O sacerdote-chefe quer reorganizar os vasos das oferendas. De novo, eles precisam estar alinhados com a trajetória solar. Exatamente, como ontem e como amanhã. Você arrasta os vasos. Eles são pesados. Um deles deixa escapar um pouco de óleo no chão. Você limpa com o pano da sua túnica. Ninguém vê. Ou pelo menos você espera que não. O sol começa a descer. O templo muda de cheiro. A luz que antes fazia os pilares parecerem dourados, agora os pinta de cobre queimado. Os pombos do pátio superior começam a pousar nos beirais. Um deles acerta um escriba com exatidão divina. Ele jura em silêncio e limpa o ombro com raiva cerimonial. Você finge não notar, mas guarda o momento para rir mais tarde. Você se recolhe à área de repouso dos servos. Antes de entrar, passa por uma pequena laje onde há um pedaço de pão duro deixado por alguém. Um gato o observa com desejo, puro. Você parte o pão ao meio e oferece. Ele aceita com a dignidade de um nobre. Você sorri. O céu escurece. Uma estrela surge. Talvez Sírius. Talvez apenas uma brasa solta do dia. Você deita em sua cama de palha. Seus músculos protestam. Seu estômago também. Mas há algo reconfortante na rotina. No fato de que amanhã tudo será igual. Ou quase. O som do incensário de bronze tilintando contra a parede desperta você antes da alvorada. Não é o som mais desagradável do mundo. Certamente melhor que um sacerdote gritando seu nome porque alguém esqueceu de esvaziar o balde de oferendas de leite. Você se espreguiça devagar, sentindo cada vértebra como se tivesse sido prensada entre duas lajes de pedra durante a noite. O cheiro? Um misto de suor, areia e óleo de rícino. Você já nem nota mais. Hoje é um daqueles dias em que tudo cheira a lótus. O perfume toma os corredores do templo como se estivesse tentando vencer a batalha contra os odores da existência humana. Você já nem sabe se gosta ou odeia, mas sabe que é melhor do que o dia da limpeza, do estábulo, dos macacos sagrados. Esse cheiro permanece por semanas em suas narinas, como um trauma invisível. Logo após a limpeza matinal, mãos, rosto, pés, você é chamado para o primeiro ritual do dia, a abertura da boca de uma nova estátua de Sekhmet, recém-entregue por artesãos de Mênfis. Você não participa diretamente, claro. Seu papel é manter a sala limpa, abastecer os braseiros com incenso e manter as moscas afastadas com um leque feito de penas de íbis. Sim, você virou um espantalho humano perfumado. O ritual é longo. Os sacerdotes murmuram cânticos, tocam instrumentos que mais parecem panelas batendo. E em determinado momento um deles segura uma ferramenta curva, tocando a boca da estátua como se a estivesse alimentando. Você já viu isso dezenas de vezes, mas hoje sente algo diferente. Talvez o olhar da estátua esteja mais afiado. Talvez você tenha dormido pouco. Você se lembra de quando era novo no templo e temia que as estátuas realmente acordassem. Um servo mais velho jurava que, se você olhasse por tempo demais, elas piscariam. Até hoje você evita contato visual direto por mais de 3 segundos, por precaução. Terminada a cerimônia, você é designado para auxiliar no preparo dos sacerdotes. Isso envolve muita pomada e pouca paciência. Você entra na sala de unção e vê 3 sacerdotes esperando com braços erguidos, como aves, em oferta. Seu papel? Aplicar o óleo de lótus e esfregar com pano limpo. Eles não agradecem, mas reclamam, claro, muito. Um deles diz que o óleo está frio, outro diz que está quente demais. O terceiro apenas bufa, como um hipopótamo incomodado. Você pensa, estou entre os representantes dos deuses e mesmo assim
Pareço um massagista de mercado. A ironia escapa de seus lábios em forma de suspiro. Entre uma aplicação de óleo e outra, você ouve conversas truncadas sobre política. Alguém menciona que o templo vizinho recebeu mais grãos este mês. Outro responde que o escriba responsável é parente do intendente real. Você não entende tudo, mas compreende o suficiente. Até os deuses precisam de favores políticos. Ao meio-dia, o calor transforma os corredores do templo em túneis de forno. O ar vibra, o linho cola na pele. Você é enviado ao jardim interno para coletar flores de lótus frescas. O jardim é sagrado, mas cheio de sapos. Um deles pula no seu pé. Você solta um som que não é propriamente digno de um servo de templo. Mas ninguém está olhando. Você espera. As flores são dispostas em tigelas de alabastro com água do Nilo. A água é trazida em jarros enormes, carregados por servos ainda mais silenciosos que você. O Nilo é vida, mas também é burocracia. A água usada nos rituais precisa ser retirada antes do nascer do sol, sob preces específicas, por alguém com menos de 40 anos e com todos os dentes. Regra que ninguém entende, mas todos seguem. Você volta com as flores e organiza os arranjos. Uma sacerdotisa observa. Ela corrige a posição de uma flor, 5 milímetros para a esquerda. Agora sim, diz ela, como se tivesse restaurado o equilíbrio cósmico. Você só balança a cabeça. Lembra do ditado popular: melhor mover uma flor que enterrar um servo. Historiadores ainda discutem se os jardins internos dos templos eram cuidados exclusivamente por servos especializados ou se faziam parte do revezamento geral. Sua experiência sugere que especializado aqui significa quem não está fazendo outra coisa pior. No final da tarde, você participa da queima ritual dos perfumes. Cada resina tem um horário específico. Olíbano ao entardecer, mirra antes do anoitecer, sândalo ao anoitecer profundo. O aroma envolve tudo. Você quase esquece da dor nos pés. Quase. Durante esse ritual, um escaravelho entra voando pela janela de pedra e pousa bem no ombro do sacerdote principal. Ele congela. Todos param. Você também. O escaravelho fica, depois voa. O sacerdote diz: um sinal de renovação. Você pensa: um inseto aleatório. Mas ninguém ousa contrariar um bom presságio, nem mesmo você. Depois disso, o templo desacelera. Você retorna ao seu quarto minúsculo, lava os pés, troca a túnica, mastiga um pedaço de pão guardado do dia anterior. Seu corpo dói, mas há um tipo estranho de satisfação. Tudo foi feito como mandado. Nenhuma estátua caiu, nenhum vaso quebrou. Você sobreviveu a mais um dia sagrado. No corredor, uma lamparina bruxuleia. O vento sopra, trazendo o cheiro de lótus queimado e poeira ancestral. Você fecha os olhos. Por um momento, sente que faz parte de algo maior, um sistema antigo, imperfeito, mas misteriosamente estável. Você se deita e, antes que o sono o leve, pensa: amanhã tem mais óleo, mais flores, mais cânticos, mais deuses que não respondem e mais silêncio. Sempre o silêncio. Você acorda com o som da areia rangendo sob sandálias apressadas. O corredor do dormitório dos servos vibra com murmúrios. Algo aconteceu. Você ainda está meio sonolento, tentando entender se é apenas mais um gato derrubando potes ou se desta vez a comoção vale o esforço de se levantar antes da sua vez. Um rosto conhecido aparece na porta, o servo mais antigo do grupo, com uma expressão mista de pânico e empolgação. O guarda do portal sul caiu no sono durante a vigília. Você arregala os olhos, não por compaixão, mas por antecipação. Dormir em serviço, especialmente no portal que dá acesso ao templo sagrado,
É o tipo de erro que pode fazer alguém desaparecer da escala e da memória coletiva. Você se apronta depressa. A rotina não espera por boatos, mas você os carrega mentalmente como um segundo manto. O guarda era um homem grande, imponente, daqueles que gostam de assustar noviços com histórias sobre múmias vingativas. Saber que ele roncava enquanto as estrelas vigiavam o templo, bem, isso quase torna seu dia mais leve. Quase. No pátio, o clima está estranho. Os sacerdotes estão mais silenciosos que o normal, e até os escribas parecem menos tagarelas. Você se aproxima do portal sul. Um novo guarda está de pé, rígido demais para parecer confortável. Há uma mancha escura no chão, incenso queimado, usado em rituais de reestabilização energética. Tradução: alguém fez besteira, e agora todo mundo finge que não foi tão grave. Seu papel hoje é diferente. Um sacerdote confiável o escolheu para uma tarefa interna: transportar registros selados da Câmara dos Itens Rituais até o arquivo do templo. Parece simples, mas você sabe que qualquer papel fora do lugar pode custar a cabeça de alguém, normalmente a do mais fraco na cadeia hierárquica. Você segura os rolos de papiro como se segurasse vasos de vidro fino. O trajeto o leva por um corredor que você raramente percorre. Um dos escribas o acompanha, mas em silêncio. As paredes aqui são entalhadas com cenas de julgamento, pesagem, de corações, monstros com cabeça de crocodilo devorando os condenados. Você tenta não olhar demais. Nunca é uma boa ideia se identificar com os errados. Chegando ao arquivo, você entrega os documentos e recebe, como recompensa, um novo dever: transportar uma estatueta de Osíris até o altar menor de purificação. A peça é antiga, esverdeada de bronze, pequena o suficiente para caber em 2 mãos, mas pesada como sua consciência quando pensa demais. Você a carrega com reverência, mas também com os músculos tensos. Se ela escorregar pelo caminho, cruza com 2 servos varrendo uma poça de leite azedo. Um deles resmunga: "Derrubaram de novo durante a oferenda?" O outro apenas murmura: "A deusa vai adorar o aroma?" Você ri internamente, mas não por muito tempo. No altar, um sacerdote prepara o espaço para o ritual. Você entrega a estatueta e recebe um aceno de cabeça, o equivalente a um abraço caloroso no universo dos sacerdotes. Enquanto ele inicia a prece, você se afasta devagar, mas não sem notar que sob o altar há uma rachadura recente na pedra. Você hesita, fala algo, finge que não viu. Você decide comentar. O sacerdote escuta, abaixa, examina. Boa observação. Ele chama outro sacerdote. Em minutos, há 3 pessoas examinando a rachadura com expressões tensas. Você é dispensado, mas sabe, alguém anotou seu nome em algum lugar, para bem ou para mal. Historiadores ainda discutem se os servos tinham autonomia para apontar falhas estruturais ou se deviam apenas cumprir tarefas sem levantar a voz. Hoje, você testou essa linha invisível e sobreviveu. Mais tarde, você volta ao portal sul. O novo guarda ainda está lá. Você o observa por um momento. Ele finge não ver, mas seu queixo treme, mesmo sob o elmo. Talvez você entenda. Dormir aqui, com todos esses olhos de pedra e julgamentos silenciosos, é fácil. Difícil é acordar do lado certo da história. Você atravessa a colunata lateral e encontra um grupo de noviços sendo instruídos por um sacerdote de voz fina. Ele aponta para as colunas. Cada uma simboliza a espinha dorsal de Osíris. Você nunca tinha pensado assim, mas agora não consegue mais desver. O templo inteiro é um corpo imenso, vivo, e vocês, servos, são o sangue invisível correndo por ele. Um vento seco levanta a areia no pátio. Você fecha os olhos por um segundo. Ao abrir, vê algo curioso. Uma mulher do povo se ajoelha diante do muro externo, tocando a pedra com a testa. Sussurra preces.
Não pode entrar, mas está ali, com fé suficiente para enfrentar o calor e o escárnio. Você sente algo dentro de si se mexer, talvez respeito, talvez inveja. O dia termina com você ajudando na redistribuição dos grãos da câmara de oferendas. Sacos são contados, pesados, registrados em tabuletas de madeira. Um escriba de sobrancelhas grossas dita os números e você confirma em voz baixa. Quando ele se distrai, você olha os hieróglifos. Entende 1 ou 2 símbolos, talvez 3. Um dia você pensa, talvez aprenda a ler tudo. Ao anoitecer, o novo guarda ainda está no portal sul. Você passa por ele. Ele olha de relance. E você percebe. Ele ainda não piscou. Você é acordado por um barulho úmido, como se algo tivesse sido derramado onde não deveria. Uma voz sussurrada. Não diga nada, ecoa antes de sumir no corredor. Seu corpo dói antes mesmo de você se mover. O dia mal começou e já carrega o peso de um mistério. Algo escapou. Ou alguém. Antes que consiga especular mais, você é convocado à sala dos ungüentos. Raramente é chamado para lá. É um lugar de status, cheiroso, escorregadio e suspeito. Sua função será preparar as bases para os óleos rituais. Ingredientes chegam em pequenas quantidades, carregados em bolsas de couro, bem vedadas. Você as abre uma a uma, tentando ignorar o olhar desconfiado do sacerdote encarregado, como se você pudesse fugir com meio grama de resina de terebinto escondido no umbigo. Você começa moendo mirra com um pilão de pedra. O cheiro é profundo, medicinal, como se estivesse tentando curar algo muito mais antigo que seu corpo. Mistura-se com bálsamo do Alto Egito, criando uma pasta espessa, dourada e brilhante. Você sente orgulho, mas esconde. Sentimento demais atrapalha no templo. Uma das bolsas, menor e selada com cera preta, chama sua atenção. O selo tem o símbolo de Sekhmet. Você sabe, esses são os ingredientes reservados aos rituais de purificação ou punição. O sacerdote pega a bolsa e guarda imediatamente. Você finge que não viu. Há boatos sobre essa sala, que certos ungüentos são misturados com venenos, que alguns óleos não são para os deuses, mas para neutralizar a presença de quem viu o que não devia. Historiadores ainda discutem se as práticas alquímicas do templo tinham mesmo função esotérica ou se eram apenas medicina com um toque teatral. Você sabe que não há teatro onde há medo nos olhos. Você continua trabalhando. Mistura essência de acácia com gordura animal, criando um unguento espesso para unções funerárias. Sim, mesmo os mortos precisam cheirar bem. Ou, mais precisamente, precisam não cheirar mal. O embalsamamento é uma arte que começa com perfume e termina em silêncio. Durante uma pausa, você ouve 2 sacerdotisas murmurando em voz baixa. Palavras entrecortadas. O servo, o desaparecido, a estatueta de Horus sumiu. Você presta atenção disfarçadamente enquanto esfrega um jarro de cerâmica com erva doce. Um dos nomes mencionados é conhecido, o do servo que trabalhava antes de você nesta sala. Nunca mais foi visto. A história oficial é que pediu para mudar de templo. Mas ninguém conhece outro templo com vaga para servos que somem sem deixar túnica para trás. Você é enviado ao armazém lateral buscar folhas de papiro secas para envolver as ampolas de vidro. Ao entrar, sente um cheiro de animal. Não exatamente ruim, mas cru, úmido. Um gato aparece entre as prateleiras. Você já viu esse gato antes. Ele tem um olho só e sempre está onde não deveria estar. Ele te encara, depois pula e desaparece entre os vasos de alabastro. Você volta com o papiro e encontra o sacerdote principal discutindo com um escriba. Ele gesticula para o chão, para uma mancha escura atrás de um baú. A mancha parece sangue, mas pode ser óleo derramado. Ou talvez não. Você entrega os materiais, inclina a cabeça e ouve.
Espere aqui. Você espera. Longos minutos se passam. O escriba vai embora. O sacerdote se aproxima, limpa a mancha com um pano e, sem te olhar, diz: Você não viu isso? Você responde com um murmúrio que pode significar tanto sim quanto eu sou analfabeto. De volta ao corredor, você é interceptado por um servo ansioso. Precisamos de você na área de limpeza dos amuletos. Ótimo. Outra tarefa com objetos sagrados, pequenos e fáceis de quebrar. Você já quebrou um olho de Udjat uma vez e passou 3 dias limpando o canal de drenagem do templo com as próprias mãos. Na sala dos amuletos, há dezenas de pequenas figuras esperando o polimento. Escaravelhos, chaves de Anki, pequenos chacais, serpentes enroladas. Um artesão supervisiona. Você pega um pano embebido em óleo de oliva e começa. O processo é delicado. Esfregar demais arranha a faiança. De menos, não remove a poeira. Você percebe que algumas figuras têm inscrições novas. Pequenos hieróglifos que você não reconhece. Um dos escaravelhos tem o símbolo da lua dentro de um olho fechado. Incomum. Você não comenta. Ao final da tarefa, um escriba entra na sala, pede uma caixa com os amuletos prontos e sai sem agradecer. O artesão suspira. Eles acham que tudo isso nasce pronto. Você concorda com a cabeça, mas não diz nada. Palavras são um luxo que você guarda para si. Antes de encerrar o dia, você é chamado para abastecer o altar de Bastet, a deusa com cabeça de gato. Por quem? Francamente, os gatos parecem ter mais consideração que por qualquer ser humano. Você coloca flores, óleo, um pedaço de peixe seco. No canto do altar, o gato de um olho só reaparece. Ele senta, lambe a pata e mia. Você se curva. Ele não. Historiadores ainda discutem se os animais do templo eram tratados como encarnações literais dos deuses ou apenas como mascotes sagrados. Você não precisa de debate acadêmico. Se aquele gato decidir que você deve cair da escada amanhã, é melhor começar a rezar. O dia termina com um cheiro forte de canela no ar. Ritual de purificação. Você passa por um corredor onde as lamparinas foram apagadas. Sombras se movem. Ou talvez seja só o vento. Você não investiga. Você aprendeu. Você mal teve tempo de fechar os olhos quando um acólito desajeitado aparece na porta do seu quarto, ofegante, com a expressão de quem acabou de ver uma múmia dançando. É dia de banho sagrado. Precisamos de você na margem. Você não discute. Apenas se levanta, veste a túnica de linho limpa, ainda meio úmida da última lavagem, e pega a sacola com panos secos, escovas e o indefectível pote de gordura de hipopótamo. A travessia até o Nilo antes do amanhecer tem um quê de teatral. Você caminha em silêncio com outros servos, acompanhando os sacerdotes principais. O chão ainda frio contrasta com o ar pesado e o céu começa a clarear com aquele tom azul que parece ter saído de uma paleta divina. Um sacerdote resmunga sobre a maré estar baixa demais. Outro diz que isso é sinal de bênção. Historiadores ainda discutem se essas leituras ritualísticas da natureza moldavam decisões reais ou apenas serviam para justificar atrasos. Chegando à margem, a cena se monta como um quadro vivo. Juncos balançando suavemente, aves voando em formação preguiçosa e sacerdotes resmungando que a areia está entrando nas sandálias. Você posiciona esteiras de palha, organiza os jarros com água reservada da noite anterior e acende um pequeno incenso de olíbano. A fumaça sobe e se mistura com a névoa baixa do rio. O sacerdote principal, que não pisa diretamente na água desde o reinado anterior, entrega-lhe as sandálias com um gesto vago. Você ajoelha, limpa as solas com infusão de acácia e escova de junco, o mesmo modelo usado para limpar dentes, curiosamente. Depois,
entrega as sandálias de volta. O sacerdote murmura algo que pode ser uma bênção ou um lembrete de que sua vida vale menos que um gato de um olho só. O ritual começa. Os sacerdotes formam um semicírculo à beira do rio. Você permanece atrás, segurando os jarros com água morna. Um por um, eles lavam mãos, rosto e pés. Simbolicamente, é claro. Ninguém se molha demais. A pureza não exige tanto esforço físico assim, aparentemente. No ponto alto do ritual, um dos sacerdotes oferece flores de lótus ao rio. Você observa o momento com um certo respeito genuíno. Há algo ali, um tipo de beleza ritual que transcende o sarcasmo cotidiano. A flor flutua, gira e é tragada por uma tartaruga sagrada, segundo todos os presentes. O silêncio que se segue é desconcertante. O sacerdote congela. A tartaruga encara. Por um segundo você pensa que alguém vai declarar isso um presságio de morte iminente. Mas o sacerdote mais velho sorri. Ela escolheu. E pronto. Uma nova tradição nasce ali, diante de seus olhos. Você carrega os utensílios de volta para o templo. No caminho, um dos servos escorrega e quase deixa cair uma ânfora de alabastro com resíduo de leite perfumado. O susto, real. Você se aproxima, ajuda a levantar o jarro e o outro servo agradece com um olhar genuíno. Pequenos momentos de solidariedade, enterrados sob camadas de rotina. De volta ao templo, você limpa os jarros no pátio lateral, onde o sol já começa a queimar. Seu pano de limpeza cheira a mirra e argila molhada. A mistura de aromas é estranhamente agradável, como se sua mente tivesse se condicionado a associar cheiro forte com cumprimento de dever. Durante a tarde, você é enviado à câmara de roupas rituais. Um dos sacerdotes perdeu a faixa cerimonial azul, aquela que simboliza ligação direta com Ra. Você procura entre as prateleiras altas, cheias de tecidos enrolados, e acaba encontrando algo curioso. Um pedaço de pano vermelho com inscrições apagadas. Parece antigo, talvez importante. Você mostra à encarregada da câmara. Ela pega o pano, examina e diz: "Isso não deveria estar aqui." Depois o guarda no manto. Você não pergunta. Você participa de um pequeno ritual de agradecimento na sala de colunas. Só 3 sacerdotes e 2 servos, você entre eles. As palavras entoadas soam como orações, mas você suspeita que sejam instruções disfarçadas para os deuses. Algo como: aceite este pão e pare de enviar gafanhotos para o campo de trigo. No fim da cerimônia, você ajuda a recolher os restos da oferenda. Um dos pães ainda está quente. Você finge não notar quando o servo ao lado arranca um pedaço e guarda sob a túnica. Você faz o mesmo. O calor da tarde é implacável. Um escriba desmaia no caminho para a casa da vida, tombando com o papiro estendido, como uma vela caindo. Você e mais 2 servos o levantam. Ele murmura algo sobre símbolos transbordando. Você o deixa sob uma sombra e continua. Na ala das fontes, você repõe água nas bacias de purificação. Um trabalho repetitivo, mas essencial. A água vem de cisternas escondidas sob o templo, frescas e silenciosas. Você ouve o som da água correndo e sente pela primeira vez no dia um leve alívio. Você molha a nuca discretamente. O frescor é quase sagrado. No fim do dia, você encontra o gato de um olho só, dormindo na sombra do altar de Horus. Ele ronrona ao seu passar. Você deixa cair algumas folhas de papiro secas perto dele. Uma oferta? Um suborno? Você decide que é prudente não saber. A noite cai. O templo respira mais lento. Você volta ao seu canto de palha e pedra. Um pouco mais cansado. Um pouco mais ciente de que, mesmo limpando sandálias e carregando jarros, você testemunha o sagrado todos os dias, ainda que ele venha em forma de tartaruga faminta. Você acorda com um leve cheiro de pó de pedra no ar. Isso pode significar
Apenas uma coisa: dia de manutenção nos hieróglifos. Você já conhece o protocolo: pano de junco, escova de palha e muita paciência. Nenhuma pressa é permitida quando se está limpando a palavra dos deuses, mesmo que, para os seus olhos, algumas dessas palavras mais pareçam rabiscos de criança hiperativa. Antes disso, claro, há a rotina matinal: purificação com água morna, retirada de um cântaro que já começa a apresentar algas no fundo. Alimentação ritual dos deuses, que inclui um peixe seco tão duro que seria mais útil como arma do que como oferenda, e o olhar reprovador do sacerdote-chefe, que parece cronometrar cada passo seu com a precisão de um escriba em crise de controle. Você atravessa o corredor principal, onde os pilares em forma de papiros sustentam o teto do grande templo. Um sacerdote te entrega uma cesta com panos limpos e um pote de óleo de rícino, não para consumir, mas para aplicar sobre os entalhes mais ressecados da parede sul. A luz da manhã incide em ângulo oblíquo, revelando a textura das inscrições como cicatrizes em uma pele antiga. Sua tarefa é clara: limpar os hieróglifos um por um, sem danificar as bordas, sem apagar pigmentos e sem interpretar nada. Você limpa, não traduz, como o sacerdote te lembrou com aquela voz que mistura paciência com ameaça. Você começa pela parede externa do santuário de Anubis. As inscrições ali falam sobre o ciclo da alma, os testes do coração e o papel do silêncio diante do julgamento divino. Claro que você não lê tudo isso, mas um escriba mais falante, semanas atrás, te contou algumas traduções enquanto passava tinta nos olhos de um deus chacal. Desde então, você tenta adivinhar significados. Um símbolo parece representar renascimento, ou grão de cevada, ou pescoço quebrado. Depende do contexto. Maravilhas da linguagem divina. Enquanto esfrega com a escova de junco, você se dá conta de que parte da parede está mais desgastada do que o restante. Há ali um símbolo meio apagado, o olho de Horus mais invertido. Você pensa em chamar alguém, mas lembra do último servo que alertou sobre uma anomalia ritualística. Sumiu por 2 dias e voltou com o olhar de quem viu a alma do Nilo pedir demissão. Você apenas reforça a limpeza e segue, mas registra o local mentalmente. 3ª coluna, 4ª linha, acima do símbolo da perna e abaixo do cão, com 2 rabos. Sim, é assim que você navega por hieróglifos. A escova começa a se desgastar. Você retorna à sala de ferramentas. Lá, encontra um servo jovem chorando em silêncio. Você hesita. Ele diz apenas: derrubei o tinteiro de um escriba. Você o entende. Em um templo, tinta preta tem mais poder que sangue. Você entrega sua escova gasta e pega outra, discretamente, deixando um pedaço de pão seco ao lado do garoto. Ele não agradece, mas olha com olhos que reconhecem alívio. Historiadores ainda discutem se os servos criavam vínculos duradouros entre si ou se a competitividade ritual era o que moldava essas relações. No seu caso, talvez seja um pouco dos dois. O templo ensina: ninguém sobrevive sozinho, mas todos são facilmente substituíveis. De volta à parede norte, você trabalha sob o sol do meio-dia. A pedra esquenta como ferro de forja. Seu linho gruda na pele. O óleo de rícino pinga sobre seus braços. Você já não sabe se está limpando a parede ou sendo cozido por ela, mas segue. O símbolo da serpente enrolada te encara como se estivesse entediada com seu esforço. Você a ignora. Um sacerdote passa, observa seu trabalho e diz: reto, mas sem alma. Você não responde. Frases como essa fazem parte da performance hierárquica. Tudo o que ele quer é mostrar que está atento e superior. Você oferece um leve aceno de cabeça, o suficiente para que ele siga,
sentindo-se indispensável. Durante a pausa da tarde, você encontra o mesmo gato de um olho só dormindo sobre uma tabuleta de contas. Ninguém ousa tirá-lo de lá. Até o escriba mais irritado espera pacientemente. O gato ronrona. No universo do templo, há hierarquias acima dos próprios deuses, e o gato é uma delas. Você aproveita o intervalo para lavar as mãos em uma bacia ritual. A água está morna e estranhamente perfumada. Você suspeita que alguém misturou essência de jasmim por engano ou por tédio. Um servo ao seu lado murmura: cheira a casa de cortesã. Você finge não ter ouvido, mas sorri por dentro. Ao entardecer, você é convocado para supervisionar uma pequena oferenda noturna. Um grupo de sacerdotes fará uma cerimônia diante da estátua de Thoth, o deus da escrita, da sabedoria e, ironicamente, do cansaço intelectual. Você carrega os pergaminhos, as tintas e os pequenos objetos cerimoniais. Um deles parece um bico de íbis esculpido em ébano, outro um tinteiro com tampa de ouro. Você não pergunta o valor, porque saber o preço das coisas no templo é uma forma garantida de perder a paz. A cerimônia é breve. Você mantém os materiais em ordem, repondo tinta e limpando instrumentos. Um dos sacerdotes, mais novo e claramente cansado, deixa escapar um bocejo. Outro o encara com fúria. Você bocejou diante de Thoth. O jovem murmura desculpas. Você olha para a estátua. Ela parece indiferente, talvez até entediada. A noite cai. Você retorna à parede onde começou o dia. O olho invertido de Horus ainda está lá. Você o toca com a escova uma última vez. A pedra parece mais fria agora, mais calma. Você volta ao seu aposento, onde o ar é seco e o silêncio é cortado apenas pelo canto distante de um sacerdote entoando fórmulas noturnas. Você se deita, pensa em serpentes entalhadas, tinta derramada e no fato de que mesmo as palavras eternas precisam ser limpas com escova de junco. O amanhecer traz consigo o som desafinado de gansos. Você acorda com esse coro insuportável que parece uma mistura de risada de velho com uma trombeta entupida. Você se pergunta, pela milésima vez, quem teve a ideia de manter essas aves tão perto dos dormitórios dos servos? A resposta é simples. Algum sacerdote que não dorme ali. Hoje é dia de redistribuição de oferendas. Isso significa que você vai carregar cestos, muitos cestos, cheios de pão, frutas, legumes e, claro, peixe seco. Os alimentos que os deuses consumiram são separados e distribuídos entre sacerdotes, escribas e, com sorte, os servos de classificação intermediária. Você pertence a esse último grupo, o que significa que talvez consiga um pedaço de tâmara ainda macia, em vez de um pão com textura de tijolo. No armazém, você começa a classificar os alimentos junto de outros servos. É uma operação coreografada. Alguém pesa, outro cheira, outro anota e você carrega. Alguns itens são retirados discretamente por ordem de sacerdotes específicos. Para os deuses de casa, como dizem, um eufemismo aceitável para "quero isso no meu jantar". Enquanto move um cesto pesado com figos e pepinos, você ouve risos abafados. Um grupo de servos cochicha perto da entrada. Você se aproxima o suficiente para ouvir sem parecer curioso demais. E dizem que a sacerdotisa está grávida. De quem? Dizem que não é de quem ela diz. E quem ela diz?
do deus Sobek. Você solta uma tosse fingida para encerrar a fofoca. Funciona, mais ou menos. Rumores assim não são raros. Você já ouviu histórias de servos que afirmaram ver divindades andando pelo pátio à noite, de sacerdotes que dizem receber visitas, de Ísis em sonhos, e claro, da vez que alguém jurou que engravidou, de um crocodilo. Sim, um crocodilo, ninguém confirmou, mas também ninguém riu muito alto. Historiadores ainda discutem se essas narrativas eram parte da vida simbólica do templo ou apenas boatos para distrair a mente exausta dos trabalhadores. Você acredita na segunda opção, mas evita rir dessas histórias depois do pôr do sol, só por segurança. Sua próxima tarefa é na cozinha dos servos. Você não é cozinheiro, mas hoje é o responsável por supervisionar a distribuição do pão ritual reciclado, uma forma sofisticada de dizer pão consagrado, agora meio duro, mas ainda comestível. Os pães são aquecidos em fornos baixos e você precisa garantir que não se queimem. Um servo mais novo esquece um lote no fogo. A fumaça sobe. Você o ajuda a limpar antes que um sacerdote perceba. Ele agradece com um pedaço de cebola caramelizada, o maior luxo da manhã. Na hora da ceia ritual dos servos, você se senta entre colegas mais antigos. A refeição é simples: pão, um pouco de queijo azedo, cerveja fraca e, para os sortudos, uma azeitona. O assunto na mesa gira entre apostas sobre o novo acólito. Ele tem cara de que vai desmaiar no primeiro ritual com sangue de boi, e sobre os supostos fantasmas do armazém de papiros. Eles aparecem só para quem sabe ler, diz um servo magro com voz grave, porque os que não sabem não entenderiam o que os fantasmas querem. Você ri, mas discretamente. Vai que o fantasma escuta. Durante a tarde, você é escalado para acompanhar a inspeção dos animais do templo. Isso inclui vacas sagradas, cabras com penduricalhos de ouro e os infames gansos. Você ajuda a alimentar os animais e a registrar comportamentos anômalos, basicamente qualquer coisa que pareça pouco divina. Um ganso bicou um escriba na semana passada e agora é observado com mais atenção do que o próprio escriba. Você se aproxima de uma das vacas sagradas. Ela te encara com uma placidez ancestral. Você acaricia seu pescoço e sussurra: "Você também não pediu para estar aqui, né?" Ela responde com um mugido que parece concordar. No canto do curral, uma serpente desliza entre as pedras. Todos param. O sacerdote supervisor observa, levanta o cajado e murmura: "Não matem." É de Renenutet. Você reconhece o nome: deusa da colheita, protetora dos grãos e, por tabela, das serpentes. A cobra desaparece sob as tábuas. O silêncio permanece. Ninguém ousa retomar o assunto. Você retorna ao templo e ajuda na arrumação da ceia, cerimonial da noite. Não para os deuses, para os humanos importantes. Um banquete no salão lateral foi convocado por um sacerdote influente. Isso envolve talheres cerimoniais, copos de alabastro e mais limpeza do que qualquer jantar mortal mereceria. Enquanto organiza os pratos, você escuta o sacerdote anfitrião discursar para seus convidados. Fala sobre equilíbrio cósmico, generosidade divina e os fiéis que sustentam o templo com seus esforços. Você segura um copo e pensa: fala por mim também? Provavelmente não. Após o banquete você recolhe os restos. Algumas tâmaras, um pouco de carne, cerveja esquecida nos copos.
Os servos mais ousados se servem sem vergonha. Você pega um pedaço pequeno de carne. Não todos os dias se come algo que o próprio sumo sacerdote tocou, ou pelo menos babou um pouco. Ao sair, você quase tropeça num dos gansos. Ele estica o pescoço, abre o bico e solta um grito que parece amaldiçoado. Você encara o animal. Ele encara de volta. Uma batalha silenciosa se trava. Você recua primeiro. No fim do dia, você retorna ao seu canto, o estômago um pouco mais cheio, os pés um pouco mais inchados e o cérebro um pouco mais confuso. Você fecha os olhos ao som dos gansos irritados, como se eles quisessem lembrar você de que no templo até o sagrado pode ser barulhento. Você sente o cheiro antes de abrir os olhos. Incenso queimando muito antes da hora. Uma mistura pesada de olíbano e algo mais acre, metálico. O som também está errado. Há murmúrios abafados, passos apressados, um silêncio desconfortável entre eles, como se o templo estivesse prendendo a respiração. Você se senta, devagar. Um servo passa correndo pelo corredor. Outro aparece na porta e diz com os olhos arregalados: turno noturno para todos. Os deuses estão inquietos. Essa frase não é comum. Os deuses, pelo menos os do turno do dia, raramente demonstram insatisfação de forma explícita, mas o tom de voz dele sugere que algo escapou da normalidade ritual. Você não pergunta, apenas veste uma túnica escura, a que é usada em vigílias especiais, mais pesada, feita de linho grosso, cheira a óleo de piche e fumaça antiga. Uma roupa que avisa: hoje não há tarefas rotineiras. Há apenas o imprevisível. Ao chegar ao pátio principal, você vê outros servos reunidos, todos tentando fingir que não estão preocupados. Os sacerdotes andam em grupos, cochichando, apontando para o céu. Você segue o olhar deles e vê: a lua está parcialmente coberta. Um eclipse parcial. A princípio, nada mais que um evento astronômico. Mas aqui, isso é tratado como alarme divino. Historiadores ainda discutem se eclipses eram vistos como presságios ruins de forma uniforme ou se dependia da seita e do deus. Na prática, no seu templo, a resposta é simples. Se a lua muda de rosto, a rotina muda de rumo, e você com ela. Você é convocado para auxiliar na purificação dos corredores. Isso significa que você vai espalhar cinzas sagradas nos cantos escuros, borrifar água com infusão de hisopo e recitar, ou pelo menos murmurar, palavras que deveriam afastar presenças confusas. Sim, esse é o termo oficial. Você sempre achou que parecia mais nome de banda do que fenômeno espiritual. Enquanto caminha, percebe o templo diferente. As sombras parecem mais longas. O som do vento sussurra coisas que não têm origem. Você já viveu turnos noturnos antes, mas hoje tudo parece levemente deslocado. Até os gatos estão inquietos. Você vê o de um olho só, parado no altar de Horus, com a cauda tremendo. Ele nunca faz isso. Um sacerdote se aproxima e te entrega um amuleto de escaravelho envolto em corda de papiro. Pendure isso no corredor leste, acima da entrada. Você faz isso tentando não parecer nervoso. Mas o nó da corda escapa da sua mão 2 vezes. Você murmura uma desculpa. Ele não responde. Você passa pela sala dos perfumes e nota que todas as janelas foram cobertas. A luz lunar, dizem, não deve tocar os ungüentos durante o eclipse. Acredita-se que pode desarmonizar os humores divinos.
A expressão não tem explicação clara, mas o tom é sempre sério demais para arriscar discutir. Enquanto isso, você é enviado para acender todas as lamparinas rituais do santuário de Sekhmet. Uma por uma, cada vela de gordura animal é colocada com precisão. Um dos sacerdotes mais jovens tropeça numa delas e derrama o óleo. Um silêncio tenso se instala. Todos observam. Um sacerdote mais velho diz, sem levantar a voz: "Isso significa que ela está acordada." O jovem empalidece. Você finge não ver, mas sente um arrepio subir pela espinha. Na sala central, onde repousa a estátua de Amon, os preparativos para o ritual de apaziguamento começam. O eclipse ainda cobre parte da lua. Os sacerdotes entoam cânticos baixos, cada um segurando uma tabuleta com fórmulas sagradas. Você e outros servos circulam pela sala, reabastecendo incenso, oferecendo água, mantendo as vestes dos sacerdotes limpas e alinhadas. A atmosfera é de tensão cerimonial. Tudo parece igual ao habitual, mas em volume aumentado, como se o templo inteiro estivesse sobre uma corda bamba, e os deuses, famintos, observando. Durante uma pausa breve, você vai até o corredor oeste para recuperar uma lamparina extra. O caminho está vazio, ou quase. Você vê uma sombra se mover, mas quando vira, não há ninguém. Um pano de túnica preso na parede balança sozinho. Você não investiga, só caminha mais rápido. Ao voltar, você encontra os demais reorganizando os vasos de ungüentos. Um vaso, o maior, com tampa de cobre entalhada, está fora de posição. Um servo o havia colocado no altar errado. Um sacerdote grita, não com raiva, mas com medo. Você vê algo nos olhos dele que nunca viu antes. Incerteza. Você se aproxima para ajudar a reposicionar o vaso. Quando toca a base, sente um leve calor. Pode ser só sua mão suada, ou não. Você coloca o vaso em seu lugar correto. A estátua de Ísis parece te fitar mais intensamente agora. Ou talvez você só esteja cansado demais para distinguir entre imagem e emoção. O ritual se estende pela madrugada. Os servos mais jovens lutam contra o sono. Alguns falham. Um deles cochila por um segundo encostado no pilar de papiro. Um sacerdote passa e, ao vê-lo, apenas murmura. Ele vai sonhar coisas que não entenderá. Ninguém o acorda. Você permanece firme, não por coragem, mas por uma mistura de pavor, respeito e, sim, orgulho. Sobreviver ao turno noturno de um eclipse no templo de Amon não é algo que se esquece. Quando, enfim, a lua reaparece completamente, os sacerdotes param de cantar. Um por um, recolhem os instrumentos. As lamparinas são apagadas. Um silêncio. Ritual toma conta do salão. Você recolhe os panos usados, fecha os potes e limpa as manchas de óleo do chão com cuidado extremo. O sacerdote mais velho olha para todos e diz: está feito. Eles estão menos agitados. Ninguém pergunta quem são eles. Você retorna ao seu canto quando os primeiros raios do sol começam a surgir. O céu ainda carrega vestígios do eclipse. Azul manchado de prata. Você se deita sem trocar de roupa. Apenas fecha os olhos. Um pensamento único ecoa. Essa noite, você andou entre sombras que nem os deuses gostam de nomear. Você acorda com a cabeça latejando, não de cansaço físico, mas de um tipo de torpor profundo, como se tivesse sido sugado por um redemoinho
de cânticos, fumaça e olhos de estátua durante o eclipse. E, de certa forma, foi. Amanhã não espera. Um acólito espreita na porta. O sacerdote-chefe quer você na casa das fórmulas. Você arregala os olhos. Esse é o tipo de convocação que normalmente significa ou promoção ou problemas. Você caminha pelo corredor ainda fresco, passando por escribas que discutem alterações em orações matinais. Aparentemente, a fórmula para acalmar a deusa que ruge foi atualizada. Você se pergunta se ela realmente lê essas revisões. Na casa das fórmulas, o cheiro é familiar. Tinta de carvão, pergaminhos secos, suor e ansiedade. O sacerdote-chefe o aguarda de pé, ao lado de uma mesa baixa, coberta com amuletos, estatuetas e algo incomum. Um recipiente de pedra negra com tampa selada por cera azul. Você é instruído a levar esse objeto até o santuário oculto. Sim, o mais profundo do templo. A área onde apenas os sacerdotes de grau mais alto entram. E hoje, aparentemente, você. Sem perguntar, você aceita a missão. O recipiente é leve demais. Isso o incomoda. Ele deveria ser mais denso. Talvez vazio. Talvez cheio de algo que não ocupa espaço físico. Você caminha com ele pelo templo em silêncio absoluto, ouvindo apenas o próprio coração. E os seus passos que ecoam com um som levemente diferente. Mas, oco? Você chega à porta do santuário. Um sacerdote mais velho abre sem uma palavra. A câmara lá dentro é escura, iluminada apenas por uma lamparina suspensa no teto. As paredes são lisas, sem inscrições. Você deposita o recipiente no pedestal indicado e recua. O sacerdote fecha a porta atrás de você. Nada é dito, mas algo muda, como se você tivesse saído de um cômodo menor dentro do mundo e voltado ao mundo menor dentro de você. Na saída, você cruza com um servo que mal disfarça o pânico. Ele segura um papiro amassado, manchas de tinta ainda fresca cobrindo parte do texto. Erraram o nome da deusa no rolo cerimonial. Ele murmura. Você sente um arrepio. Nominar errado uma divindade? Mais fácil dormir abraçado com um hipopótamo nervoso. Historiadores ainda discutem se os nomes das divindades no Antigo Egito tinham mesmo poder próprio. Se pronunciá-los de forma errada era um risco teológico real ou apenas superstição institucionalizada. Mas no templo, esse debate já tem resposta. Não se brinca com nomes. Você passa o resto da manhã ajudando na redistribuição dos itens rituais usados durante o eclipse. Cada bastão, vaso, pano e corda precisa ser purificado, recatalogado e, em alguns casos, queimado. Você participa da queima no pátio interno. As chamas engolem os objetos sem pressa, enquanto os sacerdotes recitam fórmulas para garantir que nenhum fragmento de energia perturbada permaneça. Durante o processo, um gato do templo tenta roubar um cordão de papiro antes que ele seja lançado ao fogo. Você impede. O gato rosna. Você entrega um pedaço de carne seca em troca. A paz é restabelecida. Ao meio-dia, há uma leve agitação no templo. Uma figura importante, um escriba do palácio, chegou para verificar as condições espirituais do espaço sagrado. Tradução: inspecionar o estado físico e os relatórios de inventário. Você é escalado para ajudar na visita. O escriba tem a expressão de quem nunca viu sol na vida. Pele pálida, mãos limpas demais e um jeito de apontar para as paredes como se pudesse reorganizar os deuses com um estalar de dedos. Você o
Acompanha por salas que você conhece melhor do que ele jamais conhecerá. Quando ele pergunta o nome de um símbolo, você responde. Ele confirma com um aceno seco, sem perceber que você, um servo sem leitura formal, acaba de impressioná-lo. No refeitório dos servos, a refeição é interrompida por uma discussão. Dois homens discutem sobre um jarro que desapareceu da câmara de armazenamento. Um acusa o outro de ter escondido para beber cerveja sozinho. O acusado responde: se fosse eu, teria levado 2. O argumento é sólido. O caso permanece aberto. Mais tarde, você é enviado à sala de linho. É dia de inventário. Você dobra peças, organiza por tamanho e pureza, separa tecidos, ainda aptos para rituais dos que virarão pano de limpeza. Um dos panos traz bordado um símbolo que você não reconhece. Parece um olho com 3 pupilas. Você mostra a uma sacerdotisa. Ela apenas responde: esse não usamos mais, e joga fora. No corredor central você vê o sacerdote-chefe olhando para o céu. Ele murmura algo sobre nuvens erradas, que estão se movendo contra o vento, que o cheiro do ar mudou. Você finge não ouvir. A essa altura, sua cota de mistérios cósmicos está esgotada por hoje. O dia termina com você no topo do templo, limpando as lajes superiores com outros servos. Uma tarefa perigosa, mas silenciosa. Você vê o Nilo, ao longe, cintilando em faixas douradas. Sente o vento seco no rosto. Abaixo, o templo segue vivo. Um coração de pedra que pulsa com regras, símbolos, nomes, amuletos e silêncio. Ao descer, você cruza novamente o gato de um olho só. Ele mia. Você responde com um aceno. Ele te ignora. Tudo está, de algum modo, em equilíbrio. O nascer do sol não encontra você na cama. Você já está de pé, como se tivesse antecipado o chamado antes dele acontecer. Não por premonição, mas por hábito. Após semanas, ou talvez meses, dentro do templo, seu corpo agora responde ao ritmo das pedras, do incenso e dos passos ritualísticos melhor que qualquer relógio de sol. Hoje é seu último dia antes de retornar ao vilarejo para um período de descanso. Isso se pode chamar de descanso. A obrigação de carregar sacas de trigo, resolver disputas familiares e fingir que você não prefere os corredores, de pedra ao calor caótico da vida fora do templo. Mas, antes de partir, há tarefas a concluir. Sempre há. Você começa com a reposição de lamparinas do santuário interior. Os pavios foram gastos nos últimos rituais noturnos e precisam ser substituídos com precisão. Você caminha com os recipientes de óleo equilibrados em uma bandeja, atravessando o corredor das colunas, como quem carrega oferendas para o julgamento final. No altar de Amon, o sacerdote mais velho te observa em silêncio enquanto você faz seu trabalho. Você acende as primeiras chamas, elas tremulam, crescem e por um momento iluminam o rosto da estátua. Você vê os contornos de sua boca esculpida e sente, mais do que pensa, uma despedida. Não é a primeira vez que você se despede de uma estátua, mas é a primeira vez que ela parece retribuir. Você retorna à área de preparação de ungüentos. Um lote novo chegou, resina de galbanum, rara e sabidamente instável. Você é designado para fazer a triagem das gotas. Uma a uma, observa, sente o cheiro, mistura com óleo de base. A fragrância é amarga, pungente, como se arranhasse a memória de alguém. Um servo ao seu lado murmura: cheira a lembrança ruim. Você não discorda.
Enquanto embala os frascos, você nota uma inscrição lateral que não via antes, um ideograma para renascimento, entalhado em miniatura no fundo de cada recipiente. Um escriba explica que é um novo padrão, para dar ânimo espiritual aos usuários. Você acha cômico? Nunca viu óleo levantar o ânimo de ninguém que não fosse um sacerdote deprimido. Perto do meio-dia, você é chamado à sala de registros. O escriba responsável quer seu nome completo e, da forma como foi escrito na sua entrada no templo, ele exige. Você soletra cada parte como aprendeu de ouvido. Ele anota, hesita e depois pergunta: quer deixar alguma observação? Você pensa. Depois responde: diga que cumpri as tarefas, todas, sem quebrar nada. Ele ri. Quase ninguém escreve isso. Normalmente, pedem para registrar que viram uma deusa ou que sonharam com o faraó. Você apenas sorri. Você prefere um relatório limpo a uma visão questionável. Historiadores ainda discutem se os servos deixavam rastros oficiais dentro dos registros do templo ou se suas vidas eram apagadas como pegadas na areia. Você, hoje, deixa uma linha. Isso já é mais do que muitos. No corredor leste, você encontra a sacerdotisa, que certa vez deixou cair um frasco diante de você. Ela não parece te reconhecer, mas ao passar, murmura algo que soa como que a areia não pese sobre seus pés. É uma bênção comum, mas hoje soa diferente, soa sincera. Sua última tarefa é no altar externo de Ra. O altar fica exposto, acessível ao povo que não pode entrar nos santuários internos. Você limpa o local, organiza os cestos de oferendas, flores murchas, frutas passadas, bilhetes com preces escritos por gente que não sabe escrever, mas tenta mesmo assim. Você lê um deles, desenha um símbolo no ar, como viu os escribas fazerem, e deposita o bilhete de volta, só por respeito. Ao entardecer, você volta aos seus aposentos. Recolhe seus poucos pertences. Um pedaço de pedra com o símbolo da vida entalhado, um pano bordado com sua marca de servo, uma escova de junco já quase gasta. Você olha em volta e percebe, vai sentir falta do som das lamparinas, da textura da pedra, do gato de um olho só, que, aliás, está sentado à porta. Ele te encara. Depois se levanta, caminha até o corredor e desaparece. Como sempre, você caminha até o portal norte. Os servos mais novos te observam com curiosidade. Um deles pergunta se é verdade que você viu a sombra de Sekhmet durante o eclipse. Você responde: vi a mim mesmo, e já foi assustador o suficiente. Ele não entende, mas ri, e isso basta. Enquanto atravessa o pátio, o sol mergulha no horizonte, tingindo tudo de dourado envelhecido. As colunas lançam sombras longas. A pedra ainda guarda o calor do dia. Você respira fundo. Sabe que voltará, porque esse templo não é só pedra e dever. É uma parte sua, como se os deuses tivessem te moldado com pó de incenso e poeira de corredor. Você cruza o portal, sem olhar para trás, mas com a certeza de que, em silêncio, as estátuas te observam ir. Agora que sua jornada no templo terminou, feche os olhos, deixe o som distante dos gansos, o cheiro das flores de lótus e o calor suave das pedras do pátio se dissolverem em silêncio. Imagine-se deitado sob o céu do Nilo, uma brisa quente passando devagar, trazendo consigo a memória do incenso, queimando ao entardecer. Seu corpo está leve. O templo ficou para trás, mas você o leva em pequenas partes.
nas mãos que conhecem o peso do alabastro, nos pés que caminharam corredores sagrados, nos olhos que respeitaram o silêncio das divindades. A escuridão agora não assusta. É apenas a cortina que cobre os olhos dos deuses enquanto você repousa. Nada exige sua atenção. Nenhum sacerdote te chama. Nenhuma tarefa te espera. Apenas o som do vento. O ronronar distante de um gato que sabe demais. E o conforto de saber que por hoje tudo foi feito. Tudo está em paz. Você está seguro. Está inteiro. Está pronto para dormir. Boa noite.